Glória a Deus, estamos começando mais um culto nesta manhã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está participando em replay, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é sempre uma alegria estarmos juntos, adorando ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus, Senhor na terra, Deus nos céus e Deus na terra, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 121. Salmo de número 121, está escrito assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso socorro. Tu és aquele que nos guarda. Tu és aquele que nos livra do mal. Aquele que não nos deixa cair em tentação. Aleluia, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração pertence a Ti. Tu és o único, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro de Deus, aos 7 Espíritos de Deus, glória, honra, louvor, adoração, ações de graças. Só Tu és digno de ser exaltado, de ser adorado. Aleluia. E nós oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, Senhor, manifesta o teu governo, manifesta o teu poder, manifesta a tua justiça, manifesta a tua paz, manifesta a tua alegria. Senhor, nós clamamos pela manifestação da Tua presença, no mover da Tua glória, com toda a Tua bondade, em nome de Jesus. Aleluia. Nós proclamamos céus abertos, nós proclamamos que os anjos que o Senhor tem designado para nos servir estejam em plena operação em nosso favor e no estabelecimento do Teu reino, Senhor, através de nós na terra. Em nome de Jesus, nós declaramos que o valente está amarrado, nós declaramos que os vigias malignos, os olhos malignos são cegados, são desbaratados, em nome do Senhor Jesus. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre nós aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre nós. Nós proclamamos o sangue de Jesus sobre nós, sobre o nosso espírito, alma e corpo, sobre a nossa casa, sobre o nosso campo, sobre tudo e todos que conosco se relacionem. Nós nos revestimos com toda a tua armadura, com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, através do qual anulamos todos os dardos inflamados do maligno, também com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós proclamamos, Senhor, que Tu és um muro de fogo ao nosso redor, e no meio de nós, a manifestação da Tua glória. Aleluia. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos encorajados no Espírito, nós estamos animados no Espírito por aquilo que vai acontecer no próximo dia 16 de janeiro. Vai ser algo tremendo. Nós teremos das 9 às 18 horas um treinamento extraordinário e a partir das 18 horas, celebração de primícias.
No dia 16 de janeiro é o nosso encontro, Acertando o Alvo 2021. É este encontro de guerreiros e guerreiras, intercessores e intercessoras, de vigias, atalaias, sentinelas. É este encontro de guerra espiritual estratégica para que nós possamos triunfar no ano à frente, para que nós possamos triunfar nesta temporada de guerra intensa e violenta. Então você não pode ficar de fora, a inscrição é gratuita, pelo e-mail contato@ramoestendido.com.br, e a partir das 18 horas, celebração de primícias do mês de Shevat, um mês incrível que você também precisa estar dando ao Senhor, oferecendo ao Senhor o seu primeiro, o seu melhor, honrando ao Senhor neste tempo de primícias, em nome de Jesus, para que você possa ser impulsionado nesta estação de colheita sobrenatural, desfrutando da plenitude das bênçãos no mês à frente, em nome de Jesus, aleluia. O treinamento será exclusivamente online, das 9 às 18. E a partir das 18, então a celebração de primícia será tanto presencial quanto online, dia 16 de janeiro. Marque aí na sua agenda e participe conosco em nome de Jesus. Amém? Nós somos gratos ao Senhor por todas as pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios que se relacionam conosco, que têm sido despertados pelo Espírito de Deus e têm correspondido com o Espírito de Deus no que diz respeito à contribuição financeira no campo do ramo estendido. Nós louvamos a Deus por todos que têm, ao ouvir a voz do Espírito Santo, têm correspondido com Ele e tem sido um canal de provisão financeira no campo do ramo estendido. Irmãos, ninguém faz nada relevante sozinho. Nós, do ramo estendido, nós louvamos a Deus por todo o engajamento dos irmãos, das irmãs, sobretudo no que diz respeito à contribuição financeira. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelo seu negócio. Aleluia! Glória a Deus. E a nossa oração é para que você possa receber do Senhor as bênçãos, toda a recompensa deste investimento neste campo ministerial, o campo do ministério apostólico ramo estendido. E você que está nos assistindo, você que se relaciona conosco, se conecta conosco de alguma forma, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração para você contribuir, para você investir financeiramente neste campo, o campo do ministério apostólico ramo estendido, não hesite, corresponda com a voz do Espírito Santo. Corresponder com a voz do Espírito Santo em qualquer área é chave de vitória, é chave de prosperidade. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E nós vamos orar agora por todos vocês. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Só tu és digno de glória, honra, louvor, adoração. Senhor, nós colocamos diante de ti cada pessoa, família, ministério, igreja, negócios, que tem liberado, que tem sido generosos na contribuição financeira, no investimento financeiro no campo do ramo estendido. Nós nos alegramos em ti com todos eles, pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, em nome do Senhor Jesus. E a nossa oração é para que eles sejam supridos abundantemente, sempre, em todas as áreas, e que eles possam desfrutar do melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Que bom! Nós estamos neste período de recesso no Hub, mas estamos aqui liberando esta palavra para que você possa ser edificado, encorajado, consolado,
em nome de Jesus. E nós estamos numa série, nós estamos trabalhando uma série importante, as 3 atitudes que nos protegem das ações, dos ataques do diabo, o nosso adversário. As 3 atitudes que nos protegem das ações, dos ataques do diabo, o nosso adversário. E o texto básico para esta série de ministrações, na verdade são 3 pregações. Nós tivemos no domingo passado a primeira ministração, hoje é a segunda, e o texto básico é esse de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. No domingo passado nós ministramos a primeira atitude: seja sóbrio. Hoje nós vamos trabalhar, vamos compartilhar com vocês a segunda atitude: seja vigilante. Seja vigilante. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. Trabalhamos domingo passado. E vigilantes. É importante que nós compreendamos que a orientação apostólica de Pedro é um imperativo. É um imperativo. É um comando. É mais do que um alerta. Para que nós possamos ser protegidos, guardados das ações do diabo, o nosso adversário, dos ataques do diabo, o nosso adversário, que procura alguém para devorar, nós precisamos ser sóbrios e nós precisamos ser vigilantes. Diga comigo, eu preciso ser vigilante. Aleluia! E esta palavra vigilante no grego é a palavra gregoreo, ou gregoreo, que significa para se manter acordado. É alguém que não cochila, é alguém que não dorme, é alguém que se mantém acordado, portanto, vigilante, que esteja acordado, e estando acordado, alguém que observa. Esta palavra vem da palavra eigeiró, e veja o que significa eigeiró. Significa a ideia, de despertar, ou seja, de despertar, sabe quando a pessoa está dormindo, ela acorda, ela é despertada, e ela se levanta e senta na cama. É esse despertar, é exatamente este movimento que eu e você precisamos ter. É este despertar que nos faz acordar, levantar, que nos faz observar. É esta a perspectiva que nós precisamos ter, é nesta dimensão que nós precisamos nos mover, é assim que nós precisamos ser vigilantes, para que nós possamos ser protegidos das ações, dos ataques do diabo, nosso adversário, que anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, é interessante porque o apóstolo Paulo faz uma declaração que tem tudo a ver com esse acordar, despertar, levantar para observar.
E veja o que ele diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14. Olha o que ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, olha, uma vez que você é vigilante, uma vez que você é alguém que estava deitado, dormindo, acordou, se levantou, ficou sentado ali, entrou nesta perspectiva de observação do que está acontecendo, que toma noção do que está acontecendo, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender que a sonolência que Pedro está tratando, a sonolência que Paulo está tratando, esta sonolência é exatamente esta perspectiva de agir como nécios. É esta perspectiva de se tornar insensato. Nós precisamos romper. Nós não podemos nos mover como nécios, como tolos, como ingênuos, como simplórios, como insensatos, como imprudentes. Alguém que não é cuidadoso, alguém que não é cauteloso. E aqui nós voltamos a insistir que neste tempo de guerra intensa, nós estamos numa década de guerra intensa, nós estamos num ano de autoridade apostólica, um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural, num ano de guerra intensa e violenta. Nós precisamos ser prudentes, astutos, como a serpente, e ao mesmo tempo puros, sem maldade, sem malícia, como a pomba. Quando nós deixamos a prudência, quando nós deixamos a cautela, quando nós deixamos o cuidado, é exatamente alguém que está dormindo. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Pedro está dizendo: seja vigilante, seja acordado, não viva nesta sonolência. Acorde, desperte, observe o que está acontecendo com você ao seu redor. Nós precisamos seguir o exemplo que o salmista fala sobre o nosso Deus. Nós começamos com este salmo, o salmo de número 121. O nosso Deus, Ele não cochila, Ele não dorme, ou seja, Ele é vigilante 24 horas por dia. Quando nós, pelo Espírito, estamos em intimidade com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus em intimidade com o nosso Espírito, nós desfrutamos da vigilância do nosso Deus, que tem essa perspectiva de vigilância 24 horas. 24 horas. Nós, seres humanos, nós precisamos ficar literalmente, fisicamente acordados. No período de 24 horas, ficamos uma parte acordados, outra parte, nós precisamos dormir.
Mas como que nós vamos ser vigilantes quando temos que dormir? Pelo fato do nosso espírito estar em aliança, em relacionamento de intimidade com o Espírito de Deus, nós temos um vigia, aleluia, o nosso Deus, que não cochila, que não dorme, Ele nos guarda. E se Ele tiver, por alguma razão, que nos acordar, Ele nos despertará. Aleluia, aleluia. Neste tempo de guerra intensa, de guerra violenta, nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos acordar. Nós precisamos romper com a tolice, com a insensatez, com a ingenuidade. Paulo diz que ao invés de sermos nécios e insensatos, nós precisamos ser sábios. E como que nós somos sábios? Compreendendo e andando na vontade de Deus para nós. Em harmonia e em alinhamento e em ordem, encaixados no plano do reino de Deus. Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É desta maneira, nos movendo com sabedoria, não sendo nécios, não sendo tolos, não sendo ingênuos, não sendo insensatos. E irmãos, a insensatez ela não é só quando fazemos coisas inadequadas. A insensatez opera quando nós deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito com sabedoria. Mas aí talvez você diga: mas apóstolo, me falta sabedoria. Então você precisa pedir ao Senhor, como Tiago declara: peça, porém com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre. Nós precisamos buscar do Senhor, buscar na palavra de Deus esta sabedoria. A sabedoria flui da boca do Senhor. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus nas Escrituras, em toda a Escritura, principalmente nos livros de sabedoria, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela nos instrui, ela nos aperfeiçoa, ela nos leva a uma nova realidade de sabedoria. Então você me diz assim: apóstolo, quando eu não me movo em sabedoria, eu me movo como se eu estivesse deitado, dormindo? Sim. E é aí que o diabo, nosso adversário, que está andando ao derredor, como um leão que ruge, ele não só procura, mas ele acha alguém para devorar. Quando nós somos de fato e de verdade vigilantes, veja o que está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 18. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? E aqui está a questão: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Quando uma pessoa, ela está sonolenta,
deitada, dormindo, ela não consegue vigiar, ela não consegue perceber, ela não consegue observar com atenção. Ela pode até, olha o que diz o texto: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que quando você não é vigilante, você perde a percepção, você perde o discernimento. E aí você não discerne nem as coisas boas, nem as coisas más. Perde o discernimento. E muitas vezes o diabo, nosso adversário, e os seus agentes estão cozinhando você como rã na chaleira. Ei, acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Saia desta realidade de ser como nécio, de ser como tolo, de ser como ingênuo. Esteja rompendo com esta insensatez. Veja para que você possa viver de maneira prudente, de maneira sábia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E você então não estará, como diz, vendo muitas coisas sem observar. Sabe aquela pessoa sonâmbula? Há muitos crentes sonâmbulos, porque os olhos estão abertos, eles estão vendo, mas estão dormindo. Portanto, não observam, portanto, desprezam sinais, portanto, não discernem os movimentos, nem os movimentos de Deus e os seus anjos, e nem o movimento de Satanás e seus demônios, do mundo, da carne. Ei, acorda, acorda. Veja o que está no texto de Isaías, capítulo de número 52. Olha o que está a partir do versículo 1. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Quando você cochila, quando você dorme espiritualmente, você entra em aprisionamento. E eu vou dizer algo: as pessoas que não conseguem ser vigilantes de alguma forma, elas estão aprisionadas espiritualmente. Mas Deus, nesta palavra, Ele está trazendo a espada do Espírito para quebrar as cadeias, para quebrar os grilhões, para que você possa verdadeiramente acordar, sair desta passividade, sair desta inércia, colocar-se neste movimento de prudência, de sabedoria, fazendo a vontade de Deus, movendo-se de maneira cuidadosa e com o devido discernimento. Ai, seja vigilante em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Você vai ver aqui alguém que não vigiou.
alguém que cochilou e dormiu, e o estrago que Satanás fez. Olha o que acontece, né? Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, olha o que está escrito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. Acontece, querido, que esta palavra guardar é a palavra chamar. E a palavra chamar em hebraico é exatamente esta perspectiva de ser cauteloso, de prestar atenção. Tem esta perspectiva de guarda, de vigia, de sentinela, de observar, Deus coloca, olha, o homem no jardim do Éden para cultivar e para guardar, para que ele fosse vigilante, para que ele estivesse observando com toda cautela, com toda prudência, ele pudesse proteger de maneira adequada. Mas foi isso que ele fez? Não, capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E aí você pode continuar lendo, né? E você vai perceber o final trágico. Qual o final trágico? Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Uau! Irmãos e irmãs, Adão tinha a responsabilidade de cultivar e de vigiar, de ser vigilante para guardar, para proteger aquele ambiente e aquela geografia, aquele território, aquele campo. Mas foi isso que foi feito? Não. A serpente, símbolo de Satanás,
símbolo do diabo, nosso adversário, veio com palavras persuasivas, com palavras sedutoras, com palavras manipuladoras, tocando aonde? Questionando o quê? As palavras de Deus, ou a palavra de Deus. Quando que Adão e Eva perderam a vigilância? Quando eles começaram a dialogar com os argumentos persuasivos do diabo, nosso adversário, de Satanás, a serpente, o dragão. Esse diálogo de questionamento a respeito do que Deus disse. Eles perderam. Eles não vigiaram. Eles sucumbiram. Eles não foram vigilantes. Com isto, eles viram a situação de vergonha deles. Com isto, eles fogem da presença de Deus, perdendo a comunhão com Deus. Com isto, um começa a acusar o outro, terceirizando responsabilidades, e por fim, foram expulsos do jardim do Éden. Perderam aquela realidade celestial. Caíram. Foi a partir daí que o pecado entrou no mundo. A partir daí que a corrupção entrou na criação. Agora, vamos ver um outro exemplo. É do segundo Adão, que é Jesus. Abra sua Bíblia e você vai perceber como que nós devemos ser vigilantes. Não como nécios, como sábios, nos movendo com toda a prudência, segundo a vontade de Deus. Olha o que está em Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha, sempre lançando dúvidas, sempre questionando. E questionando o quê? A palavra de Deus. Ele diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que que o diabo estava questionando se ele era filho de Deus? Porque se você voltar no capítulo 3, no capítulo 3, quando Jesus foi ali batizado, veja o versículo 16, Mateus 3, estamos voltando um pouquinho. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha ouvido a voz do Pai, de que ele era Filho de Deus. E aí, o diabo, nosso adversário, lança dúvida sobre se ele era ou não era filho de Deus. Mas a dúvida está na palavra de Deus, na palavra do Pai, a respeito de Jesus. Mas Jesus foi vigilante. E aqui você está tendo um exemplo prático de ser vigilante. Jesus não se moveu, Jesus foi prudente, ele não se moveu como nécio, mas sim como sábio.
Por quê? Porque ele se movia na vontade de Deus. E olha o que ele disse, versículo 4, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Para que você seja vigilante, você precisa conhecer as Escrituras. Jesus estava vigilante. Ele não dialogou como Eva dialogou com a serpente. Ele resistiu, tendo consciência do que o Pai havia dito e tendo conhecimento das Escrituras. Ele abre a boca e rebate todo e qualquer questionamento do inimigo. Mas o tentador continua. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Porque você precisa conhecer as Escrituras, porque o diabo também, o tentador, usa até as Escrituras para desviar os crentes, com palavras persuasivas. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo está citando o Salmo 91, versículos 11 e 12. Mas Jesus não estava dormindo, cochilando. Ele estava acordado, observando, vigilante. Ele conhecia a vontade do Pai, ele conhecia as Escrituras. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui, Jesus está citando Deuteronômio 6,16. Sabe por que muitas pessoas, elas não se movem prudentemente, sim como nécios, não como sábios, mas insensatos, não guardam suas vidas, suas famílias, seus ministérios, suas igrejas, seus negócios, seu campo? Porque não estão firmados nas Escrituras. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aqui Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus não inventou. Jesus usou o conhecimento, a fé, a consciência, o fundamento das Escrituras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo. Temos trabalhado as 3 atitudes que nos protegem das ações, dos ataques do diabo, o nosso adversário. O Senhor está dizendo: seja sóbrio. Não viva como um embriagado, mas viva como alguém cheio do Espírito Santo de Deus.
Hoje o Senhor está te dizendo: seja vigilante, desperta-te, de maneira que você possa estar acordado e observando, vendo prudentemente como você vai andar, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus, não como insensatos, mas procurando conhecer a vontade de Deus. E você conhece a vontade de Deus nas Escrituras. Nas Escrituras. Mesmo porque todo e qualquer tipo de profecia precisa conferir com as Escrituras. Uma prática desde o primeiro concílio apostólico em Atos 15. Acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. O diabo, a serpente, o leão que ruge, o dragão, quer fazer de tudo para que você se perca. E para que você perca a porção que Deus tem dado e prometido a você, sua família, ministério, igreja, negócios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós proclamamos que o Senhor está levantando um exército triunfante. Nesses dias de guerra intensa, de guerra violenta, o Senhor está levantando um exército triunfante. Um exército triunfante do reino, nesta era apostólica do reino, em nome de Jesus, neste tempo explosivo da manifestação do reino de Deus na terra como nos céus. O Senhor está levantando este exército triunfante, que se move, sendo sóbrio, sendo vigilante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Que esta palavra seja frutífera na sua vida, na sua casa, no seu campo, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.